Fala, meus amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Quero desejar primeiramente para vocês um feliz 2023 com muita paz, muito amor, dedicação, que esse mês seja muito gratificante, com metas e objetivos para vocês para serem atingidos, que vocês conquistem todos os seus objetivos, tá? Tanto nas apostas esportivas como na vida pessoal, amorosa, seja o que for, tá? Vamos trazer uma coisa bem legal para vocês, tentar gravar alguns vídeos de dicas, tá? De alguns jogos, tá? Então vou chamar esse vídeo sobre bom dia com casal nas apostas esportivas, tá? Então vamos lá, eu vou separar dois jogos até mesmo para não ficar um vídeo muito extenso com vocês, tá? Hoje temos jogos da Premier League, tá? Então o que temos hoje aqui que eu separei pra gente, utilizando aqui o Sport BI, nosso sistema de pré-análise. Então tem o Arsenal e o Newcastle, que eu separei para vocês, e o Manchester United e o Bournemouth, tá? Então vamos analisar primeiro o jogo entre Arsenal e Newcastle, tá? Vamos lá. Então analisando aqui, eu venho aqui em exibir detalhes, Vamos ver esse jogo aqui, assim, já me abre o nosso painel aqui, tá? Deixa eu ver se aumenta um pouquinho, fica melhor. Ficou melhor. Então, olha o que temos aqui. Vamos analisar detalhadamente os dados gerais do Arsenal no campeonato da Premier League. Então, sabemos que o Arsenal, ele tá o quê? Em primeiro lugar, tá? E o Newcastle está em terceiro lugar. O Newcastle vem fazendo uma bela de uma campanha, tá? Esse ano, vem fazendo uma bela de uma campanha esse ano. Então, ele tá em primeiro lugar. E o Newcastle está em terceiro lugar. Então, vou passar aqui rapidamente alguns dados, todos são importantes, mas alguns dados mais importantes que eu gosto muito de ver antes do jogo. Então, por exemplo, número de vitórias em casa. O Arsenal tem 7. O Newcastle tem 4 como visitante. Empate. O Arsenal tem nenhum. Já o Newcastle tem 23 empates. Derrotas. Olha, o Arsenal tem nenhuma derrota. Já, como visitante, o Newcastle tem uma. Gols marcados. Tem uma média boa jogando em casa. O Arsenal tem 22 gols marcados. Já o Newcastle tem 15 gols marcados jogando fora, tá? E aqui eu tenho os gols sofridos. Você percebe que são duas equipes que não sofrem muitos gols. Então tem 8 gols sofridos o Arsenal jogando como mandante. E o Newcastle jogando como visitante eu tenho 6 gols sofridos, tá? Agora vamos olhar aqui para porcentagens. Olha que legal que eu gosto de olhar. Média de gols marcado. Com o mandante, o Arsenal tem uma média de 3,14, uma média bem alta, boa para eles. Já o Newcastle tem uma média de 1,88, tá? 1,88, uma média também boa aí, jogando como visitante. E aí aqui eu tenho média de gols no jogo, eu tenho média de gols sofridos. Então você percebe aqui que são times que fazem, mas sofrem poucos gols, ó. Olha a média deles. O Arsenal jogando como mandante e o Newcastle jogando como visitante. E eu tenho isso aqui que é bem interessante, é bem próximo, tá vendo, ó? 71% dos jogos o Arsenal jogando como mandante, ele abriu o placar. Já o Newcastle, 63%. Eu ficaria muito assim, mais confortável se fosse abaixo de 40% aqui. E se mantesse acima de 60% aqui, tá? Mas então o jogo, se você for operar o back, a gente depois vai ver as odds, você ficar um pouco atento aí, tá? Outra coisa que é bem interessante, que a gente pode ver aqui ó, no sistema, é sobre o CV, coeficiente de variação, tá? Que é uma média ponderada, quanto mais próximo de zero, mais confiável é. Então, por exemplo, vamos pegar os últimos 5 jogos aqui, ó. Média de gols marcado aqui, ó. Se a gente for pegar aqui, ó, média de gols marcados, tá? Média de gols marcados. Você percebe que o Arsenal tem 2,80 nos últimos 5 jogos. Já o Newcastle também tem 2,60, então é bem alto. E se o coeficiente de variação deles são bem baixos, 0,64 e outro também 0,64. Agora, se a gente for para pensar em gols sofridos, olha como a gente falou lá em cima, a média de gols sofridos são times que sofrem poucos gols, 0,80 e 0,60. Já o seu coeficiente já é um pouco alto, ó. Acima de 1 para mim já é um pouco alto. E 0,90 aqui, ó, tá batendo ali no amarelinho ali também, tá? Então não é tão confiável assim, tá? Então, o que nós temos aqui? Se a gente passar também parar para pensar aqui, ó, sobre o over, né? Mercado de over, ó, over 1,5 FT. Over 1,5 FT. Olha que interessante o over 1,5 FT do Arsenal.
100% ele jogando com o mandante bateu o over 1,5 FT. E 75% o Newcastle jogando com o visitante bateu o over 1,5 FT. E você percebe que 100% mandante também over 2,5 FT. E 63% do Newcastle jogando com o visitante bateu o over 2,5 FT. Então são médias muito boas, são porcentagens muito boas, porque são times extremamente ofensivos. Tomam poucos gols? Tomam, mas eles são bem agressivos, vão pra cima, tá? Partindo disso, o que a gente pode analisar aqui também, tá? Que eu queria mostrar pra vocês. Vamos ver a classificação dos times, né? Se eu pego aqui, ó, o Arsenal, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho, acho que tá bom aí, né? Se eu pego a classificação do Arsenal, né? Vamos pegar a classificação do Arsenal, tá? A gente pode relembrar. O Arsenal está em primeiro lugar e o Newcastle em segundo lugar, tá? Então a gente tem o Arsenal em primeiro e o Newcastle em terceiro, tá? O último jogo do Arsenal, ele ganhou do Brighton jogando fora, de 4-2. E o Newcastle botou 0-0 com o Leeds. Mas olha o Newcastle como vem numa sequência boa, tá? E o Arsenal também, jogando em casa, vem fenomenal também, tá? Uma sequência muito boa. Agora, se a gente for partir para as odds, o que o mercado espera desse jogo, tá? Lembrando que tem a escalação também aqui no SofaScore, que é muito boa, você também dá uma olhada, que temos os principais jogadores, que é o Gabriel Martinelli, se estiver bem inspirado. Gosto muito desse Edward, tá? Tem o Saka, tem o Xhaka, que são bons jogadores. Do lado do Newcastle, eu tenho o Miguel Almiron, que está numa excelente fase. Eu tenho o Joelinton, eu tenho o Bruno Guimarães, tá? O Bruno Guimarães voltando aí da Copa do Mundo. Tá, então vamos. O Newcastle, para esse campeonato, tá me surpreendendo bastante mesmo. Tá jogando um bom futebol. Vamos ver hoje, né? Mas o que o mercado espera, tá? Para esse jogo. Então vamos lá, fazer uma análise rapidinho das odds aqui, ó. Você percebe que é um favorito. Para mim, uma odd acima de 80 até 2 é um favorito fraco. O Arsenal, por mais que seja favorito, é um favorito fraco para esse jogo. Por quê? Porque eu tenho um BTTS. Olha o BTTS sim aqui, ó. Que seria o BTTS ambas, a equipe marca 1,84, tá? 1,84. Então o mercado ele espera um gol aí do Newcastle. E eu tenho a zebra que é o Newcastle a 4,80. Então o mercado a 3,95. O mercado espera gols desse jogo. Tá vendo o back empate aqui? Se eu pego o over 2,5 FT, olha o over 2,5 FT. 1,94. Desculpa, 1,92. Então o mercado ele vai esperar o live para se confirmar, tá? Esse over 2,5 FT. Porque se eu pego o 2-1, o 2-1 aqui, numa odd abaixo no CS, 2-1, uma odd abaixo de 10, está 1,96. Tá? Por quê? Porque são duas equipes que fazem muito gols, mas sofrem poucos. Então por isso que o mercado precificou isso aqui um pouco alto. Ele vai esperar o live para se confirmar. Eu vejo muito valor esse over 2,5 FT. Muito valor mesmo com essa odd. Para esse jogo, se eu pegar, vamos ver o HT. HT é 1,41, tá ali, eu gosto dessa odd abaixo de 1,40. Ó. Tá quase batendo o meu range que é 2,20, esse back empate HT, eu gosto acima de 2,20, né? Tá 2,42. Então, o mercado espera aí pelo menos até um gol no HT, porque se eu pego aqui também no Sport BI, olha a média. O over HT deles, ó. 81% de bater o over HT. Bem alto, porque são dois times extremamente ofensivos. Tá? Então, para esse jogo, gente, assim, para quem for operar back Arsenal, tem que ficar muito esperto com os contra-ataques do Newcastle, porque o Arsenal vai jogando em casa, ele quer ele quer abrir mais vantagem por City, né, que o City empatou o último jogo com o Everton, então ele quer abrir mais vantagem ainda, tá? Nesse campeonato em relação ao City, que é o segundo colocado, e ele vai com tudo, ele vai propor jogo, ele vai tomar as ações, mas tem que tomar cuidado também com os contra-ataques do Newcastle. Então, para operar esse back, tá? Eu vou analisar o back, tá? Vou analisar o back, mas com cuidado. Tá? Por causa do BTTS. Vamos ver. Lembrando, o back ele se constrói no decorrer do primeiro tempo. Espera, não tem aquela afobação, o mercado está começando a descer porque o Arsenal deu 2 ataques. Calma.
Espera um contra-ataque, às vezes, do Newcastle, para ver como que o Arsenal neutraliza esse contra-ataque. Se o Arsenal está recuperando a segunda bola, se ele está tendo profundidade, se está dando um jogo vertical pro Arsenal. Está conseguindo criar jogadas, finalizações. Então, assim, calma. Então, eu vou vir com back, se eu for operar esse back com uma gestão bem controlada, tá? Mas também um over, tá? Principalmente se, cara, esse over 2,5 FT, a gente tem que pensar em cenários, tá? Eu sempre entro no over 2,5 FT se o jogo tá muito pegado, só que eu entro depois dos 20 minutos do primeiro tempo, tá? E uma coisa interessante, se esse jogo termina 1-0, por exemplo, que seria um cenário maravilhoso, 1-0 pro Newcastle, no primeiro tempo, termina. Esse over 2,5 FT vai pro intervalo com muito valor mesmo. Então, ou se o jogo não estiver pegado até os 20 minutos e porventura sai um gol assim, porque isso pode acontecer, sai um gol sem padrão nenhum, tá? Você pode buscar, desde que o Newcastle faça o gol, você pode buscar um over 2,5 FT no segundo tempo. Ou melhor ainda, se o Arsenal faz um gol, mas o Newcastle ainda tá bem no jogo, tá buscando um empate, tá tendo chance, você também pode buscar um over 2,5 FT no intervalo, tá? Então esses são os cenários, tá? Que eu vou trabalhar após os 20 minutos, tá? Ou no intervalo. Beleza? Então vamos lá. O outro jogo que eu separei para analisar junto é o jogo do Manchester United, tá? Mas vamos fazer diferente agora. Vamos ver como que tá o Manchester United na classificação aqui, até mesmo para dar uma apanhada aqui na galera. Então, por exemplo, o Manchester United está em quinta colocação, tá vendo? Desculpa, em quarta colocação, 32 pontos, tá? Tottenham bem encostadinho, mas o Tottenham vem numa sequência muito ruim, tá? Então, o Manchester United, para ele não só perder essa quarta colocação, ele precisa vencer, até mesmo para não ficar muito distante aqui, tá? Da classificação para a Liga dos Campeões. Então, ele precisa se manter aí com o vitória. Ele vem numa sequência muito boa, tá vendo? São vitórias magrinhas, tá vendo? Aqui que foi uma... Tudo bem que é o Nottingham, mas ele veio com uma sequência aqui não de muita vantagem, assim, ó, tá vendo? 1-0, aqui ele perdeu, 1-0, aqui ele perdeu, Aston Villa, depois 2-1, depois 3-0, depois um jogo sofrido contra o Wolverhampton, mas ganhou. Então, já o Bournemouth vem muito ruim, né? Vem de duas sequências muito ruins, 2-0 pro Chelsea e perdeu de 0-2 pro Crystal Palace, tá? Então, o Chelsea ele é super favorito para esse jogo. Ele precisa vencer. Mas o que o mercado fala aqui para isso? Deixa eu parar para analisar aqui, ó. Mercado de over, tá? Over HT, ó, muito bom. 80% de over HT. Agora vamos analisar. Vou fazer uma análise mais analítica aqui, né? No sistema. Vamos lá. Então, o que a gente tem? Tem as posições, número de vitórias, 5 vitórias em casa. Visitante, que é o Bournemouth, só tem uma vitória como visitante. Tá? Tem 5 derrotas como visitante. E o Manchester United tem uma derrota. Então é bem forte o Manchester United jogando em casa. Tá? Se eu pegar aqui, ó, gols marcados, 12 gols marcados. Esse também tem 9 gols marcados. Gol sofrido, olha como sofre pouquíssimos gols. 4 gols. E olha como visitante sofre gols. 26 gols sofridos como visitante. É muita coisa. Se a gente for analisar esse lado aqui, ó, média de gols, você percebe que tá, ó, você percebe que não é de fazer muitos gols, tá? O Manchester United, ó, 1,71. E o Bournemouth também, ó, pouquíssimos gols. Mas aí se for pensar agora, a média de gols sofridos, 0,57. E olha do Bournemouth, 3,25, muita coisa. E olha a coisa legal que eu te falei lá no jogo do Arsenal. Olha, 71% marcou o primeiro gol jogando comandante e 25%. Então são dados extremamente importantes. Se a gente for olhar agora o CV, coeficiente de variação, média de gols marcados nos últimos 5 jogos, 1,20 para os dois lados,
O coeficiente está um pouquinho alto, acima de 1, mas aceitável ali, porque está bem pouquinho acima de 1. Tá vendo? Isso aqui é legal abaixo de 1, que vai ficar verdinho. Igual aqui, ó. Olha, nos últimos 5 jogos, como mandante, tá? Não tomou nenhum gol. Já o Blumenau jogando como visitante, tomou, pô, a média aí 2,20. E olha aqui, ó, coeficiente de variação, bem confiável. Quem for operar o over 1,5 FT, ó, 71% com o mandante, outros 100% com o visitante. É muito, os dados estão muito legais. Agora, se a gente for pensar aqui, vamos analisar agora o que o mercado espera, né? E criar cenários aqui. O que o mercado espera para esse jogo? Vamos analisar. Olha lá. Eu tenho um super favorito, odd 1,26. Não seria para menos, né? O mercado acreditando muito nessa vitória do Manchester United, até mesmo pela necessidade do Manchester United se manter na zona de classificação da Liga dos Campeões. Tá? Se eu tenho aqui, vocês podem olhar aqui no SofaScore a escalação. Os principais, o Antony, Martial, tem o Antony, que pra mim o Antony tá pecando muito, tá? Ele precisa... O Antony é um bom jogador, mas pra mim ele precisa ser mais objetivo, tá? Ele às vezes ele quer deixar as coisas muito bonitas, ele não precisa. Precisa mais objetivo, tá? O Rashford tá numa fase muito boa. O último jogo ele começou no banco. O Bruno Fernandes também nem se fala, né? Casemiro, então assim, tem aqui o Eriksen também, um baita jogador, tá? Então, para esse jogo, cara, o mercado precificou um super favorito, o Manchester United. Aí eu tenho o que, ó? Aí eu tenho a zebra 15, que é o Mourinhoff, mod 15, e eu tenho o empate a 7. Então o mercado espera gols. Só de olhar aqui o mercado espera gols, tá? O que o mercado espera para esse jogo? Ó, olha a tendência forte. Vamos ver o BTTS? Ó, o BTTS, o mercado não acredita em gols do Bournemouth. Por quê? Você tá vendo que é tudo uma cadeia? Por quê? Porque eu tenho um super favorito. Vão ter jogo que você vai pegar um super favorito, uma odd de 1,40? Vai ter, e o BTTS vai estar lá 1,90? Vai, porque o time que ele vai inventar faz muitos gols. Então, assim, sempre é bom dar uma olhada nisso. Se a gente for pensar, analisar em gols, o mercado já precificou aqui, ó. Tem super tendência de over 2,5. Uma super tendência de over 2,5 FT. Mod de 1,54. Me agrada? Não, não me agrada. Pelos números do Manchester United, o Manchester United pode golear? Pode. Mas é bom levar pro live. Primeiro tempo, ó. 1,28. Tendência absoluta de over 0,5 HT. Vamos ver o CS, porque eu espera 3 gols dessa partida, o CS ele dita as regras. Por exemplo, vamos ver cotações abaixo de 0, ó. 1-0, 2-0 e vai ter o 3-0, quer ver, ó? 3-10, 3-0. E até o back goleado, ó. Olha o back goleado, o mercado acreditando em goleada do Manchester United. Lógico, vamos levar pro live, mas para esse jogo, para eu ter controle, né? Vamos ver as ações, até mesmo porque para mim as odds não cabem dentro da minha metodologia, principalmente de over 1,5 e over 2,5. Eu gosto de trabalhar over 2,5 acima de 80 ou 90. Então, para esse jogo, eu vou em busca de um back. Tá? Back favorito. Back super favorito. É isso que eu vou buscar. Caso o jogo por uma aventura se torne aberto, né, para os dois lados, aí a gente vai partir para o mercado de over, né? Ou se o jogo terminar empatado 0-0 no primeiro tempo, tá? Eu vou buscar o over 1,5 FT, trabalhar com stop loss, tá? Over 1,5 FT, caso ter primeiro tempo. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais alguns vídeos aí
quando tiver jogos legais assim pra gente fazer uma análise pré-live aí junto com vocês, beleza? Tamo junto, se inscreva no canal, compartilha, dê aquela força pra gente. Até mais, fique com Deus.